Irmãos, eu estava pensando qual o sermão que eu ia pregar, mas eu acredito que, ainda no clima de inauguração, eu tenha escolhido, Deus tenha me revelado um texto que, de certa forma, tem a ver com esta igreja. E eu deixei a minha Bíblia fechada, de propósito, que eu quero abrir junto com você no Salmo de número 122. E eu gostaria que, assim que você encontrasse a referência bíblica, fique à vontade para dizer amém. Salmo 122, e o verso é o primeiro. Quero agradecer também a esse jovem pelo louvor apresentado. Qual é o seu nome, meu jovem? Seja bem-vindo. Os irmãos são de Condeúba? Seja bem-vindo ao nosso meio. Creio que posso dizer isso em nome da igreja. Deus seja louvado. Continue louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque Ele é digno. Satisfação em rever o irmão. Eu lembro ali, esqueço o nome, minha memória é falha. Mas se sinta bem aqui em nosso meio, que volte mais vezes aqui, viu? Eu também não sou dessa igreja, estou aqui visitando, sou da Central, mas é uns irmãos muito, obrigado, amorosos. Quero agradecer a irmão Fabiano pela oportunidade, pelo convite. Estava com saudade, irmão, de estar aqui na Igreja 2. Encontrou? Diga amém. Salmo 122, verso 1. Amém, igreja? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, se nós começarmos aqui do Salmo 120 até o Salmo 134, eu não sei a tradução da tua Bíblia, mas pode ser que esteja aí no subtítulo, né? Ali, né? Perto do subtítulo ali, Salmos de degraus, ou Salmos de romagem, eu não sei, aqui. E esses salmos de romagens, de acordo com a tua Bíblia, são 15 salmos. 15 salmos. Romagem aqui tem o sentido de romaria. Romaria. E eu me lembro da minha época, me parece, Costa, que a nossa geração era uma geração mais animada, né? A gente, naquele tempo dos paus de arara, né? No século passado, década de 80, de 90, viagens aí para Tremedal, Minheiros, né? Quero agradecer aos irmãos de Minheiros que sempre me acompanham São João do Paraíso, aquelas viagens, aquele entusiasmo, né? Não era tão confortável como é hoje. Nós íamos ali cantando e louvando o nome de Deus. Irmãos, romagem aqui tem a ver com peregrinação. Significa que o povo de Deus, os peregrinos, eles iam para Jerusalém para cultuar, para adorar a Deus em algumas festas. Eu quero citar aqui 3 festas, que a festa da Páscoa, uma festa muito conhecida pelo povo judeu, né? Uma das principais, a festa dos Pentecostes, e também a festa dos tabernáculos. Eram ocasiões solenes em que todos aqueles que podiam estavam ali intimados. Era um dever natural, irmãos, um dever natural de irem ali cultuar a Deus, adorar a Deus em Jerusalém. E eles não iam de pau de arara, não. Nem hoje a viagem é mais confortável. Eles iam a pé, cantando, louvando, glorificando a Deus, cultuando a Deus. Irmãos, durante muito tempo, eu interpretava o Salmo 121, versículo 1, assim. Esse salmo aqui, ele é de Davi, irmãos. Na verdade, eram hinos, viu, irmãos? Ficaram a letra. Eram hinos, louvores. O inário, né? O inário aqui da igreja. Então tinha os louvores, as pessoas cantavam, eram cantados também pelos sacerdotes nos momentos em que estavam oficializando essas cerimônias, dirigindo essas cerimônias, né? E também pelos peregrinos que estavam direcionando ali para adorar a Deus em Jerusalém. Então eu interpretava esse salmo da seguinte forma:
A alegria de Davi quando ia na casa de Deus. O salmista Davi, ele tinha aquela alegria em seu coração, quando ele ia até Jerusalém, ao templo para adorar. Durante muito tempo, irmãos, eu interpretei esse salmo assim. A alegria de Davi em ir a Jerusalém, adorar a Deus. Mas essa talvez não seja a interpretação mais correta do salmo. Daqui a pouco, no transcorrer do sermão, você vai entender. Hoje eu não interpreto esse salmo assim. O salmo está falando da alegria de Davi quando ia a Jerusalém adorar a Deus. Estranho, né? Irmãos, o sermão desta noite é até novo para mim, porque geralmente eu tenho um tema, um sermão temático, esse também é. Inclusive o tema do sermão desta manhã é Davi, o idealizador do templo. Você já ouviu várias vezes templo de Salomão, mas Davi é o idealizador. A ideia não foi de Salomão, a ideia foi de Davi. Então o tema é bom que ele nos norteia, né? Então a primeira sessão agora aqui, então você já sabe que é um hinário, são 15 cânticos. E sabe o que eu acho interessante? Davi, irmãos, ele tem aí 73 salmos atribuídos a ele. Você sabe que o livro dos salmos são 150. E Davi compôs, irmãos, aqui 100 salmos, salmos de romagem. E Salomão, com toda a sua sabedoria que Deus lhe deu, foi privilegiado por Deus, ele compôs 1005 cânticos. Sabe na Bíblia quantos cânticos de romagem é de autoria de Salomão? Quem chuta aí? Dos 15 que tem na Bíblia. Quantos salmos, cânticos, eram cânticos aqui, tem a letra, não temos a melodia, apenas um. Tantos provérbios, cânticos, 1005, só tem o Salmo 127. E o outro salmo, que é de Salomão, que não faz parte aqui da seção do inário, vamos dizer assim, é o Salmo, me parece, 72, que ele não está na seção de salmos de romagem, entendeu? É um salmo que não faz parte aqui dessa seção aqui do livro. Irmãos, vamos para a primeira sessão. A primeira sessão, assim que você encontrar, diga amém, primeira sessão de textos. 2 Samuel capítulo 7. Segundo livro de Samuel capítulo 7. Eu gosto muito de amém, irmãos. Acho que tem uma coisa que eu gosto de amém. Amém, aleluia. Então fique à vontade, se você quiser, diga amém. Amém, igreja? Amém. Olha que bom. Muito obrigado. Deus seja louvado. Continue sendo. No capítulo 7, vamos agora à primeira sessão. É tão diferente para mim pregar assim, porque geralmente eu sei um texto só, mas eu tenho que contar uma história aqui para vocês, até para entender a conclusão do meu sermão, né? Tem uma linha aqui, né? Vai juntando aí as peças do quebra-cabeça do sermão. Davi tem uma ideia, né? Davi, o idealizador do templo. E no capítulo 7, ele chama lá o profeta Natan, que é amigo dele, né? E ele então conta para o profeta Natan: olha, Natan, o profeta, o homem de Deus, Natan, o seu sonho, erguer um templo, né? Erigir um templo. Irmãos, se os deuses, lembra lá de Sansão? A casa de Dagom, era o templo de Dagom que ficava em Asdote. Você lembra quando Deus chamou Abrão? Templo de Zigurate. Zigurate era o templo onde era adorado o deus Ua, o deus lá, patrono lá da cidade de Ur dos Caldeus. De onde Deus chamou Abraão? E Deus ainda não tinha um templo dedicado a ele. Olha só, divindades pagãs tinham templos em que as pessoas iam ali, né? Novo Testamento, templo de Diana, ouviam adorar. E o Deus criador do céu e da terra
não tinha um templo. E Davi, irmãos, podia, porque Davi estava iniciando os seus dias de glória. E ele chega para Natã e fala para Natã. E sabe o que Natã responde para Davi? Siga o teu coração. Irmãos, ontem nós estudamos, o Senhor é contigo, o Senhor era com Davi. Não havia nenhum problema no coração de Davi, irmãos. Davi não queria um templo para a exaltação dele. Natã conhecia muito bem Davi, porque Davi era amigo de Natã. Então, Davi não tinha assim, é claro que o nome de Davi seria lembrado, como hoje o nome de Salomão é lembrado, o templo de Salomão, mas Davi não queria glórias para ele. Entende, irmãos? Ele não queria exaltação, ele queria louvar a Deus, ele podia, ele tinha dinheiro, ele estava vivendo os seus momentos de glória. Amém? Deus é merecedor ou não é? Alguma dúvida, irmão? Só que Natã cometeu o erro que nós estudamos ontem na lição jovem. Eu digo que é uma sigla que eu inventei, é a lição da Escola Bíblica Sabatina, EBS, Escola Bíblica Sabatina. E lá, irmãos, nós estudamos ontem na lição jovem, vocês estudaram aqui também, que eles não consultaram a Deus. Josué, um homem de Deus, não consultou a Deus diante da estratégia dos gibeonitas. Os jovens estão lembrando aí, né? Estudamos essa lição. Chegaram lá, aquela história, estamos vindo de longe, queremos uma aliança. Natã não consultou Deus, irmãos. Natã falou assim: Davi, o Senhor é contigo. E era mesmo. Siga o teu coração. Construa o templo. Ai, irmão, quando Natã chegou na casa dele, Deus aparece para Natã e fala assim: Natã, eu mandei Davi construir alguma coisa para mim? Eu fico imaginando, irmãos, no dia seguinte, Natã, um homem de Deus, irmãos, um homem de Deus, chegando para Davi e dizendo assim: Davi, agora não é teu amigo não, agora é profeta. Eu deixei aí pela amizade, né? Não consultei a Deus, você não vai construir nada. Deus não mandou você construir nada. Irmãos, o capítulo 7 tem várias lições aqui. Primeiro, porque Deus não chamou todo mundo para construir igreja. Irmão, se Deus não te chamou para construir igreja, não tente construir igreja não, porque Deus tem outro propósito na tua vida. Davi era para ser rei, não era para ser construtor. E o que eu acho interessante aqui é que você sabe por quê, mas nesse momento Deus explica, através da visão que ele deu para Natã, que seria a sua descendência, Salomão, que construiria o templo. Só que Deus, nesse capítulo aqui, nem na repetição lá em Crônicas, Deus não explica para Davi o porquê. Eu achei interessante. Deus podia ter explicado para Davi, mas Deus não explicou. E aí você pode ter 3 reações diante de um não de Deus. Qual que é a primeira reação? Ser teimoso. Eu vou construir. Davi não podia falar: eu vou construir? Eu vou construir. Estou com vontade, quero louvar o nome de Deus, tenho dinheiro, tenho condições, Deus é merecedor, não tem nenhum tempo, a arca de Deus em tendas, eu no palácio desse aqui, vou construir. Foi essa a atitude da minha igreja? Davi também podia concordar, mas sabe aquele magoei? Tá bom, já que eu não posso ajudar, já que eu não vou fazer, também não vou. Já que eu quero fazer alguma coisa, o senhor não quer, eu também não vou fazer nada. Davi podia ter cruzado os braços. Tá bom. Sabe, chateado. Fiquei magoado. Não vou fazer. Vou cruzar meus braços. Eu não vou fazer nada para Deus. Eu quero fazer, Deus não deixa. Eu quero fazer, Deus está me proibindo. Ou Davi podia glorificar a Deus? Qual
é a tua reação diante de um não de Deus? Você glorifica a Deus? Você rende graças a Deus? Quando você quer fazer alguma coisa para Deus, e Deus diz não, qual é a tua reação, igreja? Qual é a minha reação diante de um não de Deus, quando é algo para Deus? Davi não estava pedindo para construir um palácio para ele, ele já tinha, irmãos, ele já tinha. Não era para ele, era para... E Deus disse não. E não explicou. Não me explicou. Irmãos, a principal preocupação da Davi foi com a arca. Tem uma história aqui da arca. Eu vou voltar aqui. A história é a seguinte. Esse texto aqui, se a igreja quiser, se quiser colocar também aqui, eu vou agradecer. É o capítulo 4. Pode colocar o versículo 1, eu não vou ler todo o texto. Mas qual é a questão aqui? A arca da aliança estava em tendas. Davi menciona a arca da aliança. Irmãos, a arca da aliança, tudo ali relacionava-se com Jesus, tudo. Mas a arca da aliança em especial ficava num lugar santíssimo, a Shekinah, a manifestação da glória de Deus. Então, olha só, o povo foi lutar, inimigos filisteus, estou explicando aqui o texto, só que não levaram a arca da aliança. O que aconteceu, irmãos? Perderam a guerra, uma baixa de 10 mil. Mas perderam a guerra não foi só porque não levaram a arca da aliança. Eles perderam, os filisteus venceram os israelitas, porque eles haviam quebrado a aliança. É a arca da Ali. A arca da Ali vai quebrar a aliança. 10 mil. Aí alguém falou assim: nós não levamos a arca da Missiló. Revanche. Irmãos, trouxeram a arca e agora a derrota foi maior. 34 mil. Irmãos, a arca não era a representação de Deus. A arca deveria lembrar, era uma lembrança visual de Deus, uma lembrança visual de Deus, porque Deus se manifestava. A arca não era Deus. A arca, irmãos, não era um amuleto. Não era um amuleto, Costa. Não era um amuleto. Irmãos, tinha a arca de Deus, mas não tinha o Deus da arca. Por que não tinha o Deus da arca? Porque quebraram a aliança. E sabe onde essa arca foi parar? Os filisteus levaram a arca. Os filisteus também pensaram que a arca era a representação de Deus. Então o que eles pensaram? Vamos colocar aqui. Pô, irmão, vai guardando um amém, porque eu quero ouvir um amém bem forte daqui a pouco. Vai guardando ele. O que eu vou falar aqui merece um amém. Merece um amém. Você vai entender. Cuida só um pouquinho, você vai entender. Levaram lá para os filisteus, para casa, o templo aqui, casa de Dagon, templo de Dagon. Dagon é assim, da cintura para cima, ele tinha um formato de homem, tinha braço, pescoço, cabeça, né? Mas da cintura para baixo era um formato de peixe. Aí eles pensaram o seguinte: o nosso Deus é maior do que o Deus de Israel. Então agora nós vamos levar, e o poder do Deus de Israel vai ser nosso. E nós vamos unir o nosso poder, o poder do Deus Dagon, que era o Deus que eles adoravam, com mais o poder do Deus de seremos invencíveis. Porque o Deus dela não é muito fraco, não. Ele perdeu para nós, mas ele é muito fraco, não. Mas ele perdeu, o nosso Deus é maior. Então, os dois poderes, ninguém segura nós. Ninguém segura nós. Irmãos, você está preparando a mim, né? No dia seguinte, está ali Dagon. Irmãos, é assim, é Deus, né? Encurvado diante da arca. Aí o sacerdócio lá de Dagon pegaram Dagon, colocaram no seu devido lugar. Irmãos, Dagon encurvado. Amém. Amém. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? No dia foi pior. Estava mutilado, sem braço, sem pescoço,
primeiro dia ele estava intacto, né? Só estava prostrado. Não tinha nada, irmãos. Imagine a cena. Só o tronco ali, sem pé, sem pescoço. Ficaram 7 meses essa arca. Eu estou no capítulo 6. 7 meses. Irmãos, a arca era símbolo do quê? Da presença de... E sabe o que me mais dói? Eu achei que alguém podia ser melhor. É que, irmãos, ninguém se preocupou. A arca era símbolo do quê? Da presença. Chegaram a pensar que a arca era Deus. Era a representação de Deus. E representava, era uma lembrança de Deus, de uma aliança que eles haviam quebrado. Irmãos, tiraram a arca de lá. Aí a arca foi parar num lugar chamado Bet-Semes. Eles eram tão orgulhosos que eles colocou a arca num carro de boi. É verdade. A cidade mais perto dos levitas de Israel era Bet-Semes, que era território de Israel. Não fazia parte da Filístia. Porque se nós devolver a arca, vai ser meio humilhante, né? Essa arca não deu certo, não. Devolvendo a arca, eles que queriam apossar, né? Da arca, do poder da arca, para se tornarem invencíveis. Não deu certo. Só que em Bet-Semes, irmãos, os homens de Bet-Semes resolveram olhar para dentro da arca. Irmãos, a arca era sagrada. De Bet-Semes, a arca foi parar em Kiriat-Jearim. Eu estou contando essa história para dizer o seguinte, que a arca ficou todo esse tempo e o povo de Deus não se preocupou em buscar a arca que representava a presença de Deus. Eu não sei se os irmãos entenderam o texto que eu entendi. Irmãos, como é que a arca representa a presença de Deus? E o povo não vai buscar. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo. Irmãos, eu fiquei parado. Gente, a presença representava uma lembrança, aliança com Deus, aquela arca que eles carregaram na trajetória, que atravessaram, gente, o Mar Vermelho, o Rio Jordão, que as muralhas de Jericó. Aí, irmãos, Uzá, estou adiantando a história, foram transportar a arca. Só que Uzá resolveu, olha, irmãos, nem os filisteus tiveram a irreverência de olhar para dentro da arca. Nem os filisteus. Mas em Bet-Semes resolveram fazer isso. Não tinha autorização, irmãos. Como morreram ali, porque foram olhar para a arca, para o interior da arca, a arca foi parar em Kiriat-Jearim. Só que no caminho, irmãos, Uzá resolveu colocar a mão na arca. Não era nem da tribo de Levi. Nem da tribo de Levi era. Davi cometeu esse erro aqui. Está vendo como o homem de Deus erra? Foi Davi que mandou trazer. Irmãos, carros de boi. Não, tudo errado. Aí, irmãos, Davi ficou chateado com Deus, ficou em Obed-Edom, que era filho de Abinadab, aqui é a história. Só que depois Davi manda atravessa a arca para Jerusalém. Irmãos, a primeira sessão acabou. Eu vou agora para a segunda sessão, certo? A primeira sessão, porque qual é a primeira preocupação de Davi? Trazer a arca da Ali, que estava esquecida, que tinha uma representação espiritual para o povo de Deus. Então Davi traz, porque Davi, irmãos, ele conquista Jebus, que é uma cidade cananeia. Davi é tão inteligente que Davi não escolhe nenhuma cidade, né, ali das tribos de Israel, porque poderia causar inveja. Davi escolhe uma cidade que ele conquistou, que não fazia parte do território, para não ter inveja por parte das outras nações,
e constitui Jerusalém como centro político. Agora não é Hebron mais, Hebron é quando era rei de Judá, agora é Jerusalém, que antigamente se chamava Jerusalém, cidade de paz, cidade de ser Jerusalém, é o significado de Jerusalém. Então o primeiro texto ele morre aqui. Agora, irmãos, eu vou para o segundo texto. Você pode acompanhar comigo. O segundo texto, ele está aqui, já no segundo livro de Samuel, tá certo? O segundo texto. O que acontece aqui? Eu estou contando uma história. O sermão é uma história. O que acontece aqui agora? Quando a arca chega, Davi, ele era um homem espiritual, irmãos. Ele faz uma festa para receber a arca. Ficou tanto tempo distante de Israel. E Davi, então, irmãos, resolve, quando a arca está chegando, Davi, ele sai do palácio real. Preste atenção na história. E Davi vai para o meio do povo, dançar, pular. Só que Mical, filha de Saul, que era a mulher de Davi, ficou lá no palácio olhando. Só que Mical, irmãos, achou que aquela atitude de Davi não correspondia, sabe? Não correspondia ao cargo que ele tinha, ao cargo dele. Porque Davi tirou a sua veste de rei, as suas vestes reais, e foi para o meio do povão, pular, dançar. Irmãos, e Mical olhando aquilo ali, e Mical acompanhando, Davi pulou, Davi dançou. A questão aqui não era nem a questão da dança, era da posição de Davi, do cargo que ele ocupava. Como é que ele vai misturar com o povo? Com o povão, lá no meio do povão. Tirou até a roupa de rei, colocou a roupa sacerdotal. E aí quando Davi está entrando, irmãos, isso aqui me preocupou muito. Presta atenção bem no que eu vou falar aqui agora. Isso me preocupou demais. Quando Davi está entrando, antes que Davi pudesse abrir a boca, Mical fala uma frase que está aqui no capítulo 6, verso 20. Dá para colocar na tela essa? Só aqui o final, depois que ela encontrou, Davi está entrando, Davi não está nem no interior do palácio. Davi sai do meio do povão. Está entendendo, igreja? E Mical fala assim. Olha o que Mical fala. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha só o que Mical fala para mim. Irmão, sabe o que me preocupou aqui? O que me preocupou aqui é o seguinte, que nós podemos correr o risco de julgar a adoração do outro. Vou repetir. Corremos o risco de julgar a adoração do outro. Porque a questão aqui de Mical era a posição de dar. Mas se você ler o Patriarca e o Profeta, você leia lá a dança. Davi estava dançando. Mas lá fala, não é uma dança irreverente, não é uma dança sensual, não é uma dança seco. Eu fiquei pensando, irmãos, às vezes a gente pode correr o risco de criticar, de julgar e condenar a adoração do outro. Você quer sério? Criticar a adoração do outro. Irmãos, Davi não só reprovou, mas Deus castigou Mical, porque diz assim que Mical não teve filhos até o dia da sua morte. Sabe por que ela não teve filhos? Porque ela criticou um adorador. Tem que pensar nisso aqui, né, irmãos? Criticou um adorador. Davi falou o seguinte: Mical,
Quando eu estou diante de Deus, eu não sou rei, eu sou adorador. Esses servos aí que você está criticando, que eu fui por meio deles adorar a Deus, foi aqueles que me gloriaram, que me honraram mais do que honraram meu pai, quando eu matei o gigante Golias. Lembra da história? Que Davi foi mais honrado do que Saul? Esse povo aí, que você está me criticando porque eu estou no meio deles, adorando meu Deus, porque quando eu estou na presença de Deus, eu não sou rei, eu sou adorador. Amém, igreja? Amém. Irmãos, agora eu preciso ir para o segundo texto aqui, né? Crônicas. Entrando para o segundo, eu ia ler, mas o tempo não permite. Irmãos, olha só. Você pode estudar depois com calma, que o tempo não permite, mas olha só que coisa interessante. O templo é conhecido como o templo de Salomão. Mas sabe quem escolheu o lugar do templo? Foi Salomão? Foi Salomão que escolheu o lugar do templo? Foi quem? Eira de Ornã ou de Araúna. Interessante, irmãos, eu não vou explicar aqui, que o tempo já está indo para o espaço. Quando Araúna ou Ornã soube que era para construir um templo, sabe qual foi a reação dele? Davi, eu te dou. Eu te dou até o carro e os bois. Você fazer aqui, sacrificar. Até os bois. Sabe o que Davi respondeu? Não quero nada seu que não me custe nada. Quem me colocou onde eu estou foi Deus. Eu posso comprar, eu não quero. Irmãos, não é que Davi estava sendo assim, qual é aquela palavrinha que a gente fala? Orgulhoso, aqui assim, soberbo. Eu posso. Ele pagou 600 ciclos. Interessante que não foi nem só pela área da construção, ele comprou uma porção de terra que não valeria 600 ciclos. Irmãos, Davi podia pagar, mas ele poderia ter aceito a doação, mas ele resolveu comprar. Irmãos, aí que foi o terreno. A planta do templo foi de quem? A planta do templo foi de Salomão? A planta do templo foi de quem, irmãos? Davi. E Davi ainda diz aqui, eu não vou ler, que agora não dá tempo mesmo. Da mesma forma que Deus deu a planta do santuário para Moisés, Deus havia dado a planta do santuário para Davi. Amém. Irmãos, vamos para as ofertas, né? Capítulo, por favor, 1 Crônicas 22. Aqui, irmãos, você deve perguntar assim, de onde veio a fonte? A fonte de tanto ouro, de tanto bronze. Deus estava abençoando tanto Davi, tanto, que era dos despojos das guerras com os vizinhos. Eram os tributos que Davi estava cobrando do povo que ele havia derrotado. Aqueles que haviam ficado vivos. E os outros que morreram eram a riqueza dos outros que estavam vindo, os cofres de Davi. Irmãos, por favor, versículo 3. Versículo 2 aqui, finalzinho. Encarregou pedreiros, deu ordem a Davi. Presta atenção, não é Salomão. Pedreiros, para que encarregou pedreiros Davi que preparassem pedras de cantaria para edificar a casa de... Essa casa de Deus é a casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Ferro em abundância, bronze em abundância, cedro sem conta. A madeira mais resistente da época era o cedro. Sem conta. Você imaginou que pedia? Sem conta. Aqui, irmãos, mas a oferta de Davi não para aqui.
Versículo 14, por gentileza. Aqui é uma oferta particular. Essa oferta que eu vou ler agora é particular. Você vai perceber que já é outra oferta. 100 mil talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata, e bronze e ferro em abundância, irmãos, que sequer foram pesados, e madeiras e pedras cuja quantidade se pode aumentar. Irmãos, um talento, eu fui calcular aqui quanto em relação a peso. Vocês são bons de matemática aí, com certeza melhor do que eu. Um talento corresponde a 34 quilos, 272 miligramas. Se eu arredondar para baixo, 34 quilos. Agora imagine aqui um talento. Um talento equivalente a quilos. 100 mil talentos. Essa foi uma oferta particular dele. Bronze. Quanto aqui, irmãos? Bronze. 1 milhão de talentos de prata e bronze. Uma oferta particular da Bíblia. Sabe o que eu achei mais interessante? É que nesse mesmo capítulo, Davi vai fazer um apelo, irmãos, um apelo, para que os príncipes também deem. Essa aqui é a minha oferta. Davi fez um apelo, irmãos, tanto assim, porque Davi falava: eu queria construir um templo, Deus não deixou. Mas bendito seja o nome de Deus. Irmãos, Davi faz um apelo. E no capítulo 29, os príncipes, diante do apelo de Davi, ficaram, assim, como é que fala, irmãos? Mexeu com eles. Aí Davi diz o seguinte aqui, agora já é outra oferta de Davi, irmãos. 29, versículo 2, pode colocar, por favor? Diz assim: ferro, bronze, madeira, pedra de ônix, pedra de engaste, pedras de várias cores, pedras preciosas, mármores, tudo em abundância. Aqui é outra oferta, irmão. Aqui é outra. Aqui é outra. E agora os príncipes, atendendo Davi, deram para a casa de Deus 5 mil talentos de ouro, 10 mil tarifos, 10 mil talentos de prata, 18 mil talentos de bronze, 100 mil talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor. Eu não sei se vocês estão entendendo. Quem toma a frente é Davi, irmãos. Tudo aqui é Davi. Bronze, ouro, pedras, de todo tipo. Davi, irmão, se preocupou até com os tipos de prega. Irmão, aí está falando de um templo. Você está entendendo isso? Está tendo noção? Irmãos, esse aqui é a oferta. Davi traz a arca. Davi escolhe o local. Davi paga. Poderia ter recebido uma doação. Pagou um preço justo, porque era para Deus e Deus tinha colocado ele em uma posição que ele podia pagar. Davi dá suas ofertas, que foram mais de uma. Davi convoca os príncipes para que também doem. Os príncipes, sensibilizados com o amor de Davi pelo templo, doam. Acabamos de ler a doação deles. Você está achando que terminou, né? Não. Agora Davi está consultando Deus, né? Deus está autorizando ele. Ele aprendeu que tem que consultar Deus, né? Agora é por meio de Gade, profeta Gade. Irmãos, eu estou indo para o final do texto do sermão desta noite. Irmãos, Davi se preocupou com o funcionamento. Irmãos, esse templo não, tinha que ser de Davi, né? Ah, não, agora, se o Senhor me permite, como é que vai funcionar? Irmãos, aqui quem está escolhendo tudo é Davi. Você não lê Salomão aqui. Salomão não aparece aqui. Irmão, olha só que interessante. Crônicas, agora eu vou só comentar o texto, vou citar os versos e vou comentando. Irmãos, quem escolhe os músicos? Davi. O texto fala. Vê lá, começa aqui, ó. Eu vou citar depois você vê. Cantores levitas, Davi. Agora aprendeu, né? Tem que ser tudo da tribo de Levi. Lembra do episódio de Uzá?
Lembra do episódio de Isaac que não era livre? Lembra? Aprendeu. Todos, 4.000. Davi escolheu. Aqui vai entrar Asaf, Gedutã, que é conhecido como Etã, Amã, os principais. Aqui eu coloquei aqui, parece que era 288. Tinha 288 músicos assim, capazes, que se destacavam, e Asaf, Enã e Gedutã, chamado Etã, é que quem ministrava. Turnos, 24 turnos. Louvores contínuos, permanentes. 24 horas por dia. 7 dias por semana. 52 semanas por ano. Não parava o louvor, não parava a adoração. Quem estava à frente? Asaf, Emã, Gedutã, chamado Etã. Quem escolheu? Foi Salomão? Irmãos, mas aqui continua. Se você continuar no capítulo 15, designaram os músicos para o templo. Davi. Tinha mais, né? Irmãos, os porteiros para o templo, 16, 37 em diante, quem escolheu? Davi. É a comissão de Davi. Aqui reúne a comissão, aqui é Davi. Davi ele assume o papel que depois. Uns Odete, Edom, onde a arca ficou, porque, irmãos, olha só, a presença de Deus é bênção na vida daquele que obedece à aliança. Vou repetir para você dar um certo. A presença de Deus, porque a arca é símbolo, não é a representação de Deus, é símbolo da presença de Deus, da aliança. E quando você é fiel à aliança, a arca é sinônimo de abençoou Odete Edom. A família fez parte da portaria do templo. Como os filhos de Coré também, sim. A Bíblia fala, quem escolheu? Davi. Irmãos, quem escolheu os levitas? Cadê aqui? Quem escolheu os levitas aqui? Está tudo aqui. Os porteiros demais aqui, filhos de Coré. Davi. Os filhos de Coré e os filhos de Odete Edom. Por que eu falei que a arca é uma bênção, irmãos? Porque para quem é fiel, a presença de Deus é bênção. Mas para quem é infiel, é maldição. Você viu o que fez lá nos filisteus? Eu ainda poupo eles porque eles não tinham conhecimento de Deus de Israel. Eu ainda vou tentar aqui dar uma atenuada. Mas pelo menos não olhar para a arca, né? Para dentro. Irmãos, foi uma desgraça causada. Foi uma desgraça lá em Kiriat Jearim. Foi uma desgraça os moradores de Bet-Semes. Esse porque quiseram olhar a fonte do poder. E Kiriat Jearim porque usaram que tocar. Na Filístia, maldição. O Deus lá, irmão, você já ouviu falar na estrada dos ratos? Foi, né? Filístia. Ficou em Gade, ficou em Asdod e ficou no lugar agora que eu esqueci o nome, Ecrom. Só desgraça. Por isso que eles devolveram a arca. Ai, irmãos, a presença de Deus na vida de quem não obedece é maldição, irmãos. Isso é para preocupar. Mas é para dar glória, é para dar amém, é para dar aleluia, porque é bênção na vida de quem é fiel à aliança com Deus. Amém. Quem escolheu? E os sacerdotes, quem escolheu? Davi. Era assim, irmãos, 38.000. Vamos ver se eu consigo decorar, porque depois do acidente eu estou com dificuldade para decorar as coisas. Mas, 38.000. 6.000 juízes. Está tudo aqui em Crônicas. Quem escolheu? Está lá. Está tudo em Crônicas. Os levitas, quem escolheu? Os levitas juntam a esse grupo de... Porque ficou um grupo de 24.000. Entre levitas e sacerdotes. 6.000 eram o quê? Juízes. 4.000 músicos. E mais 4.000 porteiros. Uns 24.000, 38.000. Você está entendendo o sermão? Só que parou por aqui? Não. Estou terminando o sermão. Estou terminando mesmo o sermão. Davi vai dar instrução a Salomão. Deus vai revelar para Salomão, irmãos, por que
Deus vai revelar para Davi porque ele não construiu o templo. Porque Davi não foi chamado para edificar a casa, ele foi chamado para guerrear. Derramou muito sangue. Muito sangue. Mãos manchadas pelo sangue. Mas Davi vai dar instruções a seu filho. Irmãos, eu fico imaginando Davi preocupado, porque Davi está com 70 anos, Salomão está com 20. Davi está morrendo, Salomão está no começo. O que você falaria para o seu filho? Você é o líder da nação. Lembra que Davi vestia vestes de sacerdote, porque Davi não era só autoridade política, ele era autoridade religiosa. O rei não era só autoridade política, era autoridade religiosa. Quem escolheu o povo foi Saul, mas quem escolheu Davi foi Deus. Deus. Amém, igreja? Então agora eu vou terminar com 2 textos. Então, eu acho que eu me expliquei, tenho que explicar agora, senão um segundo vai ficar incompreensível, aí não vai adiantar. Então Davi não falava assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Era a alegria de Davi quando ia ao templo? Não, vou voltar de novo. Era a alegria de Davi quando ia ao templo? Que Davi morreu antes. Deus não deu nem um gosto para Davi. Eu lembrei de Moisés olhando a terra, mas não pôde entrar. Lá no monte, olhando a terra, Deuteronômio 34, a terra prometida. Moisés não pôde entrar. Davi não pôde, porque Davi morreu antes. Irmãos, enquanto Moisés não entrasse, Moisés não morresse, o povo não poderia entrar em Canaã. Enquanto Davi não morresse, Salomão não podia começar com o Senhor. Nem esse gosto Davi teve. Mas eu louvo a Deus, porque se eu entendesse Deus, eu seria Deus. Eu seria Deus, mas eu não sou Deus, eu sou homem. Eu sou homem. Oh, glória. Não procure entender Deus, você não é Deus, você é homem. E aí, irmãos? Então, sabe como é que eu interpreto esse texto? Davi imaginava ir a essa casa. Davi se imaginava, ele imaginava. Irmãos, ele via na mente dele, nos sonhos dele, indo a essa casa. Irmãos, você percebe que é mais assim, é mais grande, é algo assim maior, é algo mais intenso, você entende? Porque uma coisa é você ir e se ler, outra coisa, irmão, é você não poder ir, você não questionar, você aceitar, e mesmo assim você glorificar a Deus. Amém. Davi se imaginava, ele imaginava lá com o microfone se fosse hoje, com a congregação tão bonita e maravilhosa como se fosse hoje. Davi ficava imaginando, irmão, mas ele não pôde, porque enquanto ele não morresse, o templo não poderia começar a ser construído. Mas Davi imaginava. Davi tinha um sonho, construir um templo para Deus. Eu vou terminar agora com o último texto, mas Deus tinha um sonho para Davi. Esse sonho é para nós também. O último texto, Apocalipse capítulo 3. Davi queria construir um templo para Deus. 3, verso 12, primeira parte. Pode projetar, por favor? 3, verso 12. Qual é o sonho de Davi? Qual é o sonho de Davi? Vamos construir um templo para Deus. Só que Deus tinha um sonho para ele. Esse era o sonho de Davi. Mas qual é o sonho de Deus? Falo em coluna do santuário do meu Deus. Ele quer construir um templo terrestre na terra, Jerusalém terrestre, para Deus. Deus falou: Davi, eu tenho um sonho para você. Você vai ser coluna do meu santuário na Jerusalém celestial. Sabe o que eu agora me dei amém? Eu cobro amém, porque
Esse sonho não é só para você e para mim. Esse sonho é para mim. Esse mesmo sonho que Deus tem para Davi, irmãos, é para mim. É para você. Coluna do meu santuário. Você queria fazer um templo para mim. Eu quero que você seja coluna do meu santuário. Você queria um templo terrestre, mas eu tenho para você um templo celeste. Que Deus tenha sido honrado nessa noite, né? Que Deus tenha sido glorificado, irmãos. Amém. Que Deus tenha sido honrado. E que nós possamos ter prazer, irmãos, em vir à casa de Deus. Que nós possamos ter prazer em adorá-lo, porque Ele é merecedor. Que Deus te bendiga. Que Deus nos bendiga nesta noite. Amém. Amém.